No primeiro vídeo, nós vimos Freud contar sobre como eram os sintomas da histeria e como grande parte dos médicos não buscavam ouvir com atenção esses sintomas, compreender os sentidos desses sintomas, tratavam como se não fossem importantes como as doenças com causas orgânicas, com causas fisiológicas. No segundo vídeo, nós vimos Freud contando que com Breuer foi diferente. Breuer desenvolveu um procedimento em que as pacientes com sintomas histéricos hipnotizadas voltavam em lembranças que associavam aos sintomas, e ao voltar nessas lembranças, ao falar dessas recordações, colocar essas memórias em palavras, havia uma descarga afetiva, uma exteriorização, elas expressavam aquelas emoções que antes tinham sido contidas. Esse método ficou conhecido como método catártico. Mais adiante no texto, se vocês gostaram, eu imagino que vocês vão querer ler até o fim. Freud conta que em Londres, ele dá esse exemplo, que em Londres existe um monumento erguido por um imperador com os restos mortais da esposa. A esposa muito querida, muito amada. Quando ela morre, ele ergue um monumento em lembrança dela, em um monumento em que ficam guardados os restos mortais. Esse é o primeiro monumento. Aí ele conta de um segundo monumento, que é de um lugar lá de Londres que passou por um incêndio, pegou fogo e foi criado um monumento para lembrar desse lugar, em homenagem a esse lugar, em referência à importância desse lugar. Ué, Marcela, por que Freud está falando de monumentos? Porque ele está falando de uma metáfora. É como se os sintomas tivessem a mesma função que esses monumentos. Algo emocionalmente marcante, algo historicamente significativo aconteceu e um monumento foi erguido diante de uma perda, de uma morte muito triste, de um sofrimento que aconteceu. Um lugar pegou fogo, um incêndio, um monumento foi construído. Então é como se os sintomas histéricos fossem uma espécie de monumento que é erguido em referência a situações do passado afetivamente intensas, com uma carga emocional muito forte, com um lugar na história muito significativo. Então o sintoma está lá para que o que aconteceu não deixe de existir, passa a existir sendo representado pelo monumento. Aquela lembrança, ela é eternizada por aquele monumento, do mesmo jeito que um trauma, uma situação carregada afetivamente, intensa emocionalmente, ela acaba sendo perpetuada pelo sintoma. E é assim que Freud afirma: as histéricas, os histéricos sofrem de reminiscências. Reminiscências, então, é a palavra que Freud usa para quando algo do passado se torna tão grandioso, tão monumental, que a pessoa acaba alheia ao que acontece com ela na realidade atual, acaba se dispersando do que acontece na realidade que ela está vivendo hoje, porque existe ali na vida dela uma espécie de monumento erguido em referência a essa lembrança que tem tanta força. Eu vou colocar esse trechinho do Freud, só um trechinho aqui abaixo, mas vale a pena ler no texto ele falando sobre a relação metafórica entre monumentos e sintomas.